voltou. O Neymar voltou. O homem tá na Copa. É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao canal Central de Bíblia e Futebol. Hoje teve a convocação da seleção brasileira e eu tenho certeza que as outras seleções já estão tremendo porque Neymar Júnior estará na Copa e ele, assim como Pelé, pela quarta vez, vai vestir a camisa 10 da seleção. É o segundo jogador a alcançar esse feito. Já vamos adiantar aqui, mas antes da gente começar o vídeo, de fato, eu quero pedir para você, se inscreve no canal, ative as notificações, já dá o seu joinha aí, beleza? E aquela resenha que a gente já sabe. Irmão, tô chateado com alguém, tal, pô, tô chateado com a Mizadai, o cara, pô, tá vacilando, fica andando com um carrinho que ganhou na caixinha de sucrilhos. Hot Wheels. Encaminha esse vídeo para ele, pô. Entendeu? Tá chateado com alguém? Encaminha esse vídeo para essa pessoa. Não deixa de dar o like, o gostei, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para você receber os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí. E hoje nós vamos falar exclusivamente de futebol. Vamos falar da convocação da seleção brasileira e já vai deixando aí nos comentários se você gostou, se não gostou, quem deveria estar de fora, que foi convocado que você não queria ver lá, né? E quem ficou de fora que você queria na seleção, beleza? Então, antes da gente começar, da esquerda para a direita, porque tudo que é da esquerda para a direita melhora. Gleison, bem-vindo aí. Fala, rapaziada, para quem não me conhece, me chamo Gleison e Ney Day hoje, não tem jeito. Lucas Gomes. Opa, prazer pessoal, Lucas Gomes. Não tem outra coisa a se falar, a não ser o homem tá na Copa. O homem tá na Copa. O homem tá na Copa. Expectativa lá em cima. Por enquanto, pelo menos. Pedro Magno, bem-vindo mais uma vez. Isso aí, gente. Para não deixar de falar de Bíblia, aos que persistirem, aos que perseverarem, conquistarão a coroa da glória, estarão com o Senhor na glória, assim como o Neymar perseverou e vai estar na Copa. É isso aí. Isso aí. A volta por cima. A volta por cima do homem. O cara foi chamado. E para a gente começar a resenha, Lucas, fala pra gente aí a convocação com bastante calma, passo a passo. Vamos lá, goleiros. Com certeza, vamos lá. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Defensores, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanes, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Meio campo, Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. Atacante, Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, o homem, o 10, Neymar, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Cara, quem não está confiante a partir de agora, depois que eu assisti a convocação, eu tava meio assim, né? Pô, será que dá, tal? Para mim tava muito difícil, quase impossível, mas com o Neymar vai ser só difícil. O que vocês acham aí dessa convocação? Vou deixar a palavra com vocês. Pedro, o que você achou dessa convocação? Cara, surpreso, muito surpreso. Eu não esperava o Everton. Foi o primeiro impacto que eu tomei ali na convocação. Falei, caraca, o Everton? Porque nem em pré-lista eu tinha visto o nome dele. O Grêmio não tá bem, mas ele tá bem, por incrível que pareça. É tipo o Léo Jardim ano passado no Vasco. O Vasco não estava bem, mas o Léo Jardim estava bem. 3 jogos bons, né? 3 jogos bons e foi convocado. É isso aí. E ele vem do ciclo anterior, né? Então, assim, ele já tem uma Copa, toda a experiência, 38 anos, se eu não me engano, é o mais velho de todo mundo, né? É o líder do grupo, segundo Casimiro. Quando o Ancelotti foi explicar a convocação do Everton, ele falou sobre a experiência, de ter procurado um jogador experiente para convocar ali para ser terceiro goleiro. Eu posso estar enganado, mas com relação ao Everton, eu creio que tem algo sobre gratidão também. Né? O goleiro que atuou ali na Olimpíadas, campeão olímpico com a seleção, tá um cara super importante dentro da CBF. Creio que tem um pouco disso também. Às vezes sabe tocar um pagode, tem isso isso também. Tem que ter resenha, né? Não pode faltar. Tinha aquele lateral direito que eu esqueci o nome, que ficava imitando os bichos no vestiário. Então, cara, eu tenho uma história que eu joguei pela FRJ, né? E era pela representativa, então tinha uma convocação também. Tinha um atleta que ele estava em todas as convocações. Ele não ia para treino. Ele não era titular. Ele era até regular, um bom jogador. Mas ele estava Ele era regular, ele era mal sempre. Sabe por quê?
era o cara mais resenha, era um time universitário. Tem- Tocava um tem- instrumentozinho, né? Aquela resenha era com ele. Então, convocação número 22, era ele, sempre. Então, tem gente que tá aí, que tá por ser grupo. Cabe essa observação. O Danilo é um exemplo muito claro disso. O Danilo, que é reserva no Flamengo, mais uma vez eu falo gratidão, ele acabou de fazer o gol do título da Libertadores, mas para estar na seleção, a gente entende que ele só está lá, ele foi o primeiro convocado. O Neymar ficou na dúvida até o Ancelotti falar o nome dele, mas o Danilo foi o primeiro nome a ser confirmado. Ele foi o confirmado antes da lista. E quando a gente fez aí uns reacts há uns anos atrás na Copa América, eu tinha até comentado, né? Porque o Brasil foi muito mal na Copa América, não ganhou. E o Danilo, ele tomava a frente de tudo. Ele que falava, ele que respondia pelo grupo e eu não entendia isso. Eu falei assim, gente, quem que deu a chave do vestiário pro Danilo? É o cara que manda e desmanda na seleção. E a convocação mostra muito disso. E a entrevista também do Casimiro, que para muitos falou que uma entrevista infeliz dele, na minha opinião não, o cara falou a verdade em relação ao Henrique, por o Henrique ainda não ser do grupo, e muita gente falou isso como se fosse uma panela, mas a gente sabe que existe panela, mas é diferente de ser do grupo ou não também. Existe a panela e existe também o básico, tem que ter um bom entrosamento com o grupo. Aquele cara que é ruim de grupo não rola, pô, não tem Não, como. até hoje eu só vi reclamar de panela quem tava de fora. Isso que eu ia falar. Exatamente. A panela só é ruim para quem tá fora. Fora isso, E assim, a gente tem exemplos em time, em seleção. Cara, o Benzema, ele concorreu a melhor jogador do mundo, artilheiro no Real Madrid, sendo campeão de Champions, campeão do Espanhol, melhor Real Madrid aí de todos os tempos, e ele era um dos principais jogadores, e ele nunca mais jogou pela seleção porque ele não era do grupo, pô. Faz parte do processo, entendeu? Então, para mim o Henrique foi uma surpresa estar, mas falando um pouco mais ali da convocação em si, o goleiro para mim foi a maior surpresa. Teve alguma outra surpresa para vocês? Algum outro nome que de repente assim não esperava estar? Pra mim, eu torci, né, bastante pela ida do Ryan, mas acho que pra grande maioria foi uma surpresa também. Um moleque muito novo, deslanchou de 2 anos pra cá, 1 ano pra cá, e tá aí, 19 anos, Copa do Mundo. eu acho assim, é uma lista muito extensa. Né? A gente entende que muitos jogadores não vão participar de fato da Copa do Mundo. Estarão com um grupo, vão participar ali e tudo mais, vão viajar, mas não vão ser jogadores que serão de fato úteis para o campo. É uma lista muito extensa. Então, assim, para mim não tem nenhuma surpresa gravíssima. Assim, ninguém que, meu Deus do céu, esse cara tá aí, ele é horroroso. Não, são ótimos jogadores que são aptos para representar a seleção brasileira. Não tem nenhuma grande surpresa, porque a lista é muito extensa. Eu entendo que dessa lista, no máximo uns 20 vão ser utilizados. E 20 já é muita coisa. Você está colocando titular e reserva. Para mim, só vai passar de 20 jogadores se o Ancelotti fizer o que o Tite fez na última Copa, que é Sim. já classificado, botar um time inteiro reserva, que para mim é um absurdo. Isso para mim não existe. Os caras têm que jogar, não tá lá para jogar. Você rodar ali no último jogo, 2, 3 jogadores para eles sentirem ali o peso da Copa, pegar um ritmo de jogo é uma coisa, mas você entrar com o time todo, reserva... E é possível que ele faça que nem o Jorge Jesus fazia, né? Ele entra com uma zaga titular, mas mexe em 2 peças do meio campo, ou mexe em uma peça do meio e 3 do ataque, e ele vai fazendo essa rodagem aí para não mesclar na espinha dorsal do time. Eu entendo que, se possível, né, de acordo com como tiver na tabela, se tiver confortável, acho que é justo para todos que estão ali participarem de um jogo de alguns minutos, mas acreditarem, né, responsabilidade de começar um jogo precisando ou não de um resultado para jogadores que a gente entende que estão ali, tipo, exemplo, o Danilo é um excelente jogador, gratidão, Danilo, você é lindo por aquele gol de cabeça, sempre serei grato a você, mas você não está na sua melhor fase, nem técnica, nem física, então a gente entende que você é super importante para o grupo, para a liderança, provavelmente vai ser o capitão da Copa, acredito que seja, né, mas assim, a gente tem ali o Wesley que está vindo pedindo passagem, que é da mesma posição. Que é um fator que a gente precisa pensar, né? O Wesley ele não joga de lateral direito mais.
Exato, ele Não, tem ele jogado de joga meia de direita e esquerda. ponta de Eu esquerda, acho né? que É. em determinado momento dessa convocação, o Wesley ficou muito esquecido, né? Não sei se foi só pra mim, mas ele passou muito, tipo assim, despercebido pra muita gente. Mas é um jogador que tá numa fase muito boa na Roma, fazendo gol, jogando de ponta esquerda, numa posição que totalmente diferente que ele jogava e tá amassando por lá. Pô. E ele é novo, né? Ele é muito novo. Agora. Estreante em Copa. Estreante Aliás, em são Copa, 11, mas tá? São 11 jogadores estreando em Copa. Então isso vai pesar um pouco também. que mostra também que o Ancelotti já renovou o contrato, que além dessa Copa, ele já está pensando também no próximo ciclo. Com certeza. Né? E eu acho que é assim que deve se pensar mesmo. Porque se a gente jogar só para essa Copa, e aí? Aí começa tudo do zero de novo. E até aí que eu entendo alguns jogadores ficarem fora, que são novos, como o João Pedro também foi a maior surpresa, não levar o João Pedro e levar o Igor Thiago, apesar que o Igor Thiago está fazendo gol pra caramba, tem 27 anos? 26 anos. Não, o Igor Thiago, 24. Ele é 2001. 24 anos, ele tem cara de 24 velho. É que ele tá bem confirmado. acabadinho, Trabalhou né? com Tá bem solda sem acabado. máscara. Morou mas- perto da praia, talvez? Isso. Marizia acabou com ele. Mas eu acho, pegando esse gancho aí, eu acho que pra mim o Igor Thiago era mais garantido que o João Pedro. Desses últimos meses. É porque o João Pedro ele fez mais parte do ciclo. Sim. É, tem esse ponto. Mas eu acho que nos últimos meses o Igor Thiago tá. Tanto que eu não sei se foi uma infelicidade da galera, na hora que falou o nome do Igor Thiago, ninguém gritou, ninguém aplaudiu, ninguém fez nada. Eu Só acredito- a galera que aplaudia tudo, né? O pessoal Exato. da própria CBF que tá ali tem que aplaudir, mas o Exatamente. Igor Thiago Eu acho- realmente foi o ponto baixo ali na euforia da galera. Mas eu acho que ele tá num bom momento e deveria sim ir. Tomara que não, mas que não seja um Afonso Alves, né? Com certeza. Que foi artilheiro da Premier League e na seleção acabou não despontando. E é um cara com uma característica totalmente diferente do João Pedro. O João Pedro tem a característica de centroavante, mas eu enxergo o Igor Thiago mais brucutu, aquele jogador meio finazzi, meio louco abreu, abre o braço e joga de costas, sabe fazer pivô e finaliza do jeito que dá. Bate É um de jogador canela, bate nas necessário, duas pernas. Necessário. Exato. Então, eu vi muita gente falando, comentando em relação à ideia de jogo do Ancelotti. E aí passa muito pela utilização ou não do Wesley, e a gente vê muito claro que a primeira preocupação dele é de fazer uma defesa sólida. Tanto é que se o Militão não tivesse machucado, ele seria o titular na lateral direita. E ele levou o Ibanez, que joga ali também, né? Faz a lateral e joga como zagueiro. E é bem claro isso para não se expor. E a questão do Igor Thiago, para mim ele brigou ali com o Pedro e levou a vantagem pelo momento dele, tá melhor do que o Pedro. E assim, sou flamenguista, o Pedro em Campeonato Brasileiro, ele é muito mais importante do que em Copa. O Pedro não é o jogador do abafa, o Pedro não é bom de cabeça, então o pessoal tem muito essa ideia de bola aérea e tal. O Pedro não é esse jogador que vai brigar de cabeça para fazer um gol. O Igor Thiago já tem mais esse perfil. Tanto que na última Copa o Pedro não teve espaço, até porque o Richarlison estava numa fase em Copa ali, ele brilhou. Foi uma surpresa para geral, brilhou bastante. E o Pedro não teve espaço, perdeu o pênalti, se não me engano, ele perdeu um pênalti na Copa. Pedro, Não, o Pedro guardou, pô. Pedro guardou. Então, informação errada, mas quem não fez foi o tal de Marquinhos, que vai ser titular e provável capitão. Não, capitão não, porque agora tem o Neymar. O menino Ney. Fazer uma Então, observação galera, na sobre mas o a Igor gente Thiago. também, desculpa te cortar, a Nada, gente também não tranquilo. sabe se o Neymar vai ser titular. Tem esse ponto, né? Bom, Que é possível que não, né? Rapaziada, com todo respeito, para. Eu Isso é acho- conversinha de coletiva, eu para. acho muito improvável ele levar o Neymar e pelo menos não começar com o Neymar. A gente vai ter 2 amistosos aí para ver como ele vai desenhar essa seleção, porque esses amistosos não tem mais teste. Ele tem que testar o time. Eu tenho titular medo dele. desses amistosos. Também. Tô com medo. Não sei se Eu já vocês me também estão. Me Mas eu arrependi tô. muito de não ter comprado ingresso para o jogo aqui no Maracanã. Pô, Já me arrependi. Baratinho. Pro que é a realidade, não tava caro não, porque tinha ingresso acho que é R$100, R$120. Então tá Não, barato. pagar justo. isso no Campeonato Brasileiro. Eu prefiro pagar 35 para ver o Fluminense. Não. E a portuguesa daí? Aí a gente ganha pra isso. É. Mas assim,
Igor Thiago, você ia comentar do Igor Thiago? Você Cara, falou, assim, né? voltando um pouquinho no Igor Thiago, mal comparando, devido às proporções, um Adriano Imperador, um cara mais de área, mais forte, que protege bem a bola, com O boa estilo, finalização. né? Pelo amor de Deus, senão já Calma. te tiro agora. Calma. Tá Calma, Didico. Já ia voar um Também te sapato amo, de lá Didico. pra Você cá. é um dos Vem ídolos do cavalamento. Flamengo. Esquece. Morde as costas. RS. Um Aloysio Chulapa, talvez, O nesse estilo de... É o estilo, é o mas estilo, abre braço a ali. qualidade, óbvio. Camisa Sim. 9 Exato. de função ali, né? De ofício. Força física, boa finalização, brigador, forte. Que né? pode e com certeza será necessário, principalmente contra essas seleções que vai jogar retrancada contra o Com Brasil. certeza. Ninguém vai saber contra o Brasil, não. Gente. É loucura achar que a gente vai pegar. Vamos lá. Vamos começar a projetar também o que vai ser o Brasil. O primeiro jogo é contra o Marrocos, que para mim é a seleção mais forte do grupo depois do Brasil. Salvo engano, sem Hakimi. Que ele machucou, né? Não sabe como é que vai estar Marrocos lá. Porque Marrocos, a gente tem a impressão da última Copa, porque ele chegou até ali disputar foi o terceiro lugar. Fez Foi uma excelente semifinalista, Copa, foi uma bem. surpresa. Mas será que Marrocos vai ser de novo, surpresa de novo? Vai conseguir fazer isso tudo de novo? É muito difícil. Os reservas do Marrocos chegaram na final da Copa Africana de Nações, né? Então, assim, é uma seleção que vem se tornando bem sólida nos últimos anos, mas não tem um embate com uma grande seleção europeia, com uma grande seleção do continente americano, para a gente ter uma plena noção do que está acontecendo. Com todo respeito, e toda vez que Carioca fala, com todo respeito, perigoso. a próxima Algo sem frase não respeito vai ser nenhum. um Problema. Perigoso. Sem respeito nenhum. Copa Africana é igual Copa Asiática, Copa da Oceania. Não tem time. Copa da CONCACAF. É só o México que ganha. Porque não tem seleção. Você vai ver as seleções africanas são muito frágeis, são muito fracas. Eles complicam na parte física. Peraí, não teve uma seleção africana que ganhou uma Copa aí, 2018? Copa do Mundo? Não, foi a França, é porque naturalizou todo mundo. Só naturalizado, né? Que a outra parada também, o Ulisses Falando um pouquinho disso, vamos só abrir uma aspa aqui. O Ulisses, que é da seleção da França, nem Não, francês. ele é tudo, menos francês. Ele pode ser qualquer coisa, menos francês. Nasceu na Inglaterra, Os tem pais são descendência africana. Se A der mãe, para se eu entender não um me pouquinho engano, aqui o do pai acho que é Brasil. ganês e a mãe é senegalesa com uma ascendência de um avô. Podemos Na dizer que a França. França contratou ele? Mas a maioria, eu falei que no outro vídeo, se você ainda não viu, assista, que a seleção da França, se não fosse os argelinos, não seria campeão. A Argélia poderia ter sido campeã do mundo. Zinedine Zidane é argelino, naturalizado francês. Então, a França é repleta de jogadores naturalizados. Não é de hoje. Não é de hoje. Maludá, Mas papo Thierry Henry, enfim. Uma observação aqui sobre Marrocos, a convocação sai dia 21 de maio, tá? Vocês não têm a certeza se Hakimi estará na Copa. porque ele é nome certo e se ele estiver bem Em fisicamente. condições né? físicas, sim. Agora, eu vejo ali o Igor Thiago ainda atrás de um jogador. Ou seja, depois a gente vai lançar um vídeo aí da nossa convocação comparar com o Ancelotti, mas na minha convocação ainda que não está. Mas Quando eu não- vi, eu fiquei surpreso. Mas não pela qualidade. Eu não conheço o Hendrick, não sei se ele é gente boa, se não é, mas vai pelo aquilo que a gente viu. Até mesmo o Casemiro falando e muita gente comentando que ele não é um cara de grupo. E a gente sabe que, seleção brasileira, vão ficar confinados aí dentro de um hotel, convivendo com aqueles caras. Se o cara não for de grupo, como ele pode dar problema? Que foi o que aconteceu com a França numa Copa, que o Benzema foi expulso da seleção e nunca mais voltou. E o Hendrick tem, se isso é verdade ou não, quero deixar bem claro aqui, a gente está comentando daquilo que a gente ouve na mídia. Com certeza. Ele teve problema no E Real, alguns ele teve achismos da problema no nossa Palmeiras. cabeça. A gente ouve na mídia e tem alguns achismos da nossa cabeça também. Várias teorias. É muito achismo. Fontes estão dizendo. Fontes da minha cabeça. Fonte, Arial 14. Então, Água assim, de Lindóia. Mas, por que eu falo isso também? Eu não lembro quem foi, eu não vou falar que fui eu que tive esse insight, mas assim, me fez pensar. Eu não lembro
do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, elogiando tanto o Endrick, levantando tanta bola dele, como ele fez Quanto com fez com o Estevão. Estevão. Exato. Ele foi claro ao dizer que o Estevão era a principal joia da base do Palmeiras e não era o Endrick. Então, assim, isso diz muita coisa. Mas, com o Endrick lá, o Igor Thiago, para mim, ainda está atrás do Endrick. A gente já falou bastante coisa e para a gente não perder um pouco o foco, o primeiro jogo do Brasil vai ser contra o Marrocos. O segundo vai ser contra a potente seleção do Haiti. Medo. Com tudo normal acontecendo de acordo com o que a gente pensa, a gente já chega classificado para pegar a Escócia. E a única coisa que tem a Escócia é uma seleção europeia, uma seleção tradicional, mas a gente sabe que é uma seleção fraca. Futebol não é um forte deles. Metade dos jogadores ali do Rangers e vai se fechar e seja o que Deus quiser. Então, assim, aqui nesse jogo a gente pode ter essas surpresas. Igor Thiago jogar, pro Ancelotti ver uma alternativa de jogo, porque claramente não é o tipo de jogador do estilo de Ancelotti, nem quando ele estava no Real. Tanto é que ele mexeu muitas peças. Na última passagem dele, ele colocou o Vinícius Júnior como segundo atacante, porque ele não tem esse estilo de centroavante 9, paradão lá. Ele na coletiva meio que deu a entender do Neymar fazer um falso 9 ali também. Eu disse isso no grupo. O Pedro buscou aí, nos últimos jogos, o Martinelli fez essa função de mais à frente. Exato. O Igor Thiago já estava convocado, ficou no banco. Entrou só no segundo tempo. Então já é uma parada que o Ancelotti gosta de fazer. Falando um pouco sobre as opções do Ancelotti, se vocês repararam, ele tem muitos jogadores multifunções no elenco. Justamente porque ele tem essa capacidade de enxergar potencialidade do jogador numa função que não é dele de fato. Não, a questão toda também é o seguinte: para mim, o pendor desse grupo vai ser o Marrocos. O pendor desse grupo, na verdade, é o Haiti. É o Haiti, porque aqui vai ser saldo de gols. Com certeza. Exato. E aí, dependendo de como a Escócia e Marrocos entrarem contra o Haiti, eles vão brigar pela segunda vaga. E pela terceira. Porque lembrando que... a terceira eu acho mais lugar, difícil eles brigarem. Segundo lugar e 8 melhores terceiros lugares. A terceira eu acho mais difícil brigar, porque a briga se torna maior, né? São 12 grupos, então se torna uma briga mais extensa. Mas quando você tem o Haiti no seu grupo... Mas tem Curaçao em outros grupos também, tem outras seleções também bem abaixo. Só que desse grupo o pendor vai ser o Haiti. Então a estreia do Haiti vai ser um pendor contra a Escócia, vai ser um pendor aí de como a Escócia vai entrar nesse último jogo. Tem essa questão também. E aí, beleza. A gente projeta aqui. Alguém acha que o Brasil não vai ser o primeiro colocado do grupo? Alguém tem uma opinião diferente disso? Não, né? Com certeza não. E aí agora a gente tem uma fase antes das oitavas de final. Mas peraí. Primeiro colocado com 9 pontos? Com Ou 9 aí pontos. já é outra ideia? Não, Eu não tem outra ideia. Tem seleção para ser o primeiro colocado, não tem jeito. Tem seleção para isso. Na fase de grupos, aqui... Para mim é primeiro colocado com 5 pontos. Empata, ganha, empata. Mas aí já estamos falando Isso já de... aí. Tô E te ele falando. É o mais animado, hein? Da Copa. Tava hein? animadão. Chegou aqui, meu Deus do céu, mais confiante, agora vai. é o mais confiante. O Hexa vai chegar. Aí fala que tinha A passado com Argentina 5 perdeu o pontos. primeiro jogo quando ganhou a Copa. A Espanha perdeu o primeiro jogo quando ganhou a Copa. Marrocos, Acontece. eu posso até considerar um empate, porque é uma seleção forte fisicamente, é uma seleção jovem, eu acho, né? Vamos confirmar com a convocação, mas Haiti e Escócia Ainda têm tem obrigação de ganhar. Tem o peso da estreia também contra o Marrocos, que é Tem importante. estreia. É por isso que eu lancei o empate, entendeu? Haiti, felizmente, um abraço para o Haiti. O Brasil vai estar com fome de gol, Se então não ganhar da Escócia, manda um ofício para a FIFA e fala assim: abrimos mão da próxima vaga.
a nossa vaga, porque aí, pelo amor de Deus, se não ganhar da Escócia, não ganha mais de ninguém. Eu Esse é já o problema, quando ouvi vai esse muito mesmo áudio há alguns anos atrás e não foi muito legal, né? Se Quando não vai- ganhar, Da Escócia, não foi da Escócia. Quando vai muito pressionado que é o problema. Eu tenho medo disso. Tem que ganhar, chega lá e é um empate. Cara, eu acho que não é que tem que ganhar, cara. É porque vai ser muito fora da curva se não ganhar. É. A seleção vai brasileira ser um baque, é muito mais time que todas as outras seleções. Não tem muito o que Porque falar no sobre isso. terceiro jogo na última Copa, a gente não ganhou da... Qual foi a seleção? Não foi a Suíça, não. Foi seleção africana, né? Senegal, Camarões. 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 A gente não ganhou porque o Tite cismou de botar o time todo reserva. Então teve... Que eu teve não essa- acredito que o Ancelotti vai fazer. Também não. O cara é muito maluco. O Ancelotti é muito malandro para dar esse mole. A gente espera que ele não faça isso. Então o Brasil passando em primeiro tem uma nova fase agora. Como essa Copa do Mundo, 48 seleções, 12 grupos de 4, passam o primeiro e segundo colocado de cada grupo e os outros melhores terceiros, e tem uma fase chamada mata-mata de 32 avos. O Brasil passando em primeiro, ele vai pegar o segundo colocado do grupo F. E o grupo F é Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Eu acredito que, pelo que a gente conhece um pouco de futebol, que não é muito, que Holanda vai ser primeiro. Na minha opinião, Suécia que vai ser o segundo. Muita gente colocando o Japão. O que vocês acham? Quem seria o segundo colocado nesse grupo? Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Eu acho que o Japão vai ser uma seleção que vai surpreender muito nessa Copa. Já é uma seleção que vem surpreendendo um pouco nas últimas, dá um trabalhinho. E eu acho que esse ano, se ano passado, se na última Copa foi Marrocos, esse ano tem grande chance de ser o Japão. Aquela seleção que vai surpreender. O Japão sempre competente, cara. Japão. Sempre Você? competente. Pra mim, primeiro é Japão, segundo Suécia. Eu também vou de primeiro Japão, hein? Holanda, Eu foda. vim pra... Não, Holanda, primeiro, terceiro colocado, mas é o primeiro dentre os terceiros. Pela Porque o maioria- astro da Holanda talvez não jogue, né? Então, pela maioria, grande vai ser o astro. Japão. Vamos botar então o Japão. O Japão. A maioria. Então, seria Brasil e Japão nessa fase de 32 avos. O Brasil ganhando, porque também mas como é que foi o amistoso do Brasil e Japão? O Brasil tomou taca do Japão. Obrigado, Hugo Souza. Só o Paulo Mas Henrique que é jogou Copa e do não Mundo. foi convocado. Mas é Copa do Mundo. Aí muita gente que estava nesse jogo não está E lá. não foi. O grande zagueiro, o mais rápido zagueiro do Brasil, Fabrício Bruno. Excelente zagueiro. Que falhou nos gols. Por uma temporada. Um abraço, Hugo Souza. Brasil passando nessa fase de 32 avos, aí tem duas possibilidades, que vai vir o segundo do grupo E ou o segundo do grupo I. O grupo E tem Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Achar que a Alemanha vai ser segundo aqui também, para mim, é um Não, absurdo. nem eu que tô na Não, loucura peraí. total. O Pedro Sabe? deve O ser. Equador aqui. Não, espera o Pedro falar. É. Porque pode ser que ele faça um cálculo aí que a Alemanha ali vai cair para segundo ou terceiro. Olha só, pode ser muita loucura, Ah. mas presta atenção. Se forem jogar numa região quente, Não tem essa. Alemanha e Costa do Marfim, irmão, pode Sabe dar que eu uma te amo, sabe que eu te surpresinha. amo, Pedro, mas cara, não tá fazendo sentido não. Eu Eu já Tem, tô mas criando, tem, eu já tô tem criando mais hater. diretor. Eu tô Eu falei recebendo. ontem zoando, mas eu tenho ali um pouquinho de confiança nessa zoeira. Cara, eu tô recebendo a hate Costa do no. Marfim vem forte. Eu tô recebendo hate Lá no é. WhatsApp e eu tô empolgado com isso. Então agora eu vou soltar absurdos Costa do aleatórios. Marfim pode surpreender. Porque aí vai vir um Curaçao, a gente, né? Curaçao. Acho que não. Vai ser porque aquela seleção xodó, já né? é a fase de oitavas de final. Então, não é nem só ser segundo. É ser segundo, né? Que a gente tem que ter que ganhar o seu jogo. Ser segundo Lá e que passar eu da já não- eliminatória. Já é muita loucura, porque é muito complicado ver esse chaveamento. Porque para esses dois aqui que vão se enfrentar. O segundo do E com o segundo do I. O I é Senegal, Iraque, Noruega e França. Não vou nem perguntar para o Pedro, que ele vai falar que a França vai ser eliminada. Não, ele vai falar que Noruega em primeiro lugar. Com certeza, Noruega primeiro. Não, fala aí, 6 Pedro. gols do Haaland na primeira fase. Não tem como. Aí, para mim, é que segundo nesse grupo, eu acho ainda a Noruega. Eu Justo. boto fé. Justo. Eu boto fé. Também. Eu tenho assim, que vai ser Japão, na minha cabeça ainda seria a Suécia, mas pela votação aqui, Japão, e depois a Noruega.
Cara, Senegal sempre surpreende também nas Copas, né? Mas eu acho que para essa Copa tá com um time um pouquinho mais fraco do que das outras anteriores. Porque aqui a gente está falando desse confronto do grupo F e do grupo I. Então, entre Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador, eu acredito que o segundo lugar vai ser o Equador e vai jogar contra a Noruega. E a Noruega ganha do Equador. Ele Também falou do acho. o Senegal que não tá bem não, tá? Tomou de 3, Marrocos. As seleções africanas, e quando chega na Copa, ainda tem um pouco mais peso. Porque a gente está falando aqui já de oitavas de final, ele já tem que ainda passar por um jogo antes, Sim. para chegar aqui. Agora, Fora aclimatação e viagens, né? hã? Tem tudo isso também, aclimatação, viagens. Viagem, tudo isso, mas é para todos os times, entendeu? Meio que vai ser meio que igual, né? Salvo uma seleção ou outra que de repente vai viajar um pouco menos. Tem que pensar também que as seleções, os jogadores jogam em diversas partes do mundo, né? Tem jogador já na Europa, na América do Sul, América do Norte. Então, assim, eu acho que com relação a esse deslocamento, eu não acho que interfere tanto. Assim. E quando chega aqui já estão ambientados, Já. Oitavas de final. O cara já está lá, Já quase tá um mês. uns 18, 20 Já tirou dias, muita mais ou foto menos. com o Mickey, já. E aí tem uma outra possibilidade. A gente viu aqui do primeiro lugar, né? O 32 avos, oitavas de final, o Brasil sendo o primeiro. Mas se o Brasil for segundo, ele vai pegar, aí É estratégia. o Iraque nas oitavas. Do grego. Ele vai enfrentar o segundo lugar do grupo o primeiro lugar do grupo F, e aí seria de repente a Holanda, não segundo o Pedro. O grupo F, lembrando, é Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Teoricamente, porque a gente vê em Copa do Mundo, Holanda seria o primeiro, já seria o Brasil e Holanda já de cara. Mas passando aqui da Holanda, que é a nossa freguês em Copa do Mundo, a Não oitava foi isso de que eu vi em final 2010, teve a não. tapa. Em 2010. Em 2010 eu não vi isso aí, não. Eu vi o mal. Eu vi uma pedreira danada em 2010. E os outros? Os outros eu não vi, entendeu? Eu sou um garoto ainda. Tá Acabei de tudo fazer fechado. 18 anos. Foi a primeira que eu Vasco vi. Foi uma pedreira agora, 2-2. E os últimos 10 anos de Flamengo e Vasco é freguesia. O que você me diz aí, Gleice, com relação a isso? Eu prefiro não comentar. A gente ficou de não comentar Não, de time prossiga. brasileiro aqui. Fala só da seleção. Porque se for em segundo e passar do 32 avos, a oitava de final vai ser ou segundo do grupo A ou segundo do grupo B. O grupo A é nada mais do que México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. O que vier daqui é fácil. Que isso, México? Com Ochoa? Meus amigos, o Ochoa tá indo pra 6ª Copa do Mundo. O melhor seria Que pegar você o México. lembra, né? Sabe por quê? O México ele não passa das oitavas de final. É, tem a maldição das oitavas. Exato. É verdade. Apesar de que as duas únicas vezes que ele passou da fase de grupo foi quando a Copa foi no México. E essa Copa é no México também. Coincidência ou não? E ou o segundo do grupo B, que é pior ainda. Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Então, se for segundo lugar, não é tão ruim assim. Tá bem, pode ser uma estratégia passar aí, pela entendeu? Aí teria que passar da Holanda. Ou Mas o seja, cenário a assim- fase anterior seria mais difícil do que as oitavas de final, na teoria. Na teoria. A sequência da isso Copa facilitada. né, para chegar na quarta. Teria uma dificuldade maior ali nas oitavas de final. Na 32 avos, né? Eu acho que também, passando em primeiro, vai pegar uma seleção pior na 32 avos do que nas oitavas. Ainda acho isso, porque aí é que vai pegar o segundo lugar, tal. Vai pegar baba. Já pega baba ali. Isso é o lado ruim de ter muita seleção nessa Copa do Mundo. Quartas de final já fica muito difícil de projetar, porque já entra melhores terceiros, já é uma possibilidade muito grande e a gente não tem como projetar isso agora. Ramifica muito, né? Hã? Ramifica muito, vira Fica um... muito, mas o provável caminho da seleção é passar da fase de grupos em primeiro e Japão e Noruega. Futebol tudo pode acontecer, isso pode mudar. Agora, queria falar um pouco do efeito Neymar nessa convocação. Porque, assim, uma coisa é a seleção sem o Neymar e a outra coisa é a seleção com o Neymar. Bom, como eu falei no início, tenho certeza que a seleção da França, a seleção da Alemanha, a Argentina, os caras estão pensando, pô, o cara é bem, vai ter Neymar. O que
Para vocês, o que muda a presença do Neymar na Copa do Mundo? Vai aumentar o número de faltas no Brasil. Certo. Isso é certo. É o jogador que mais sofre faltas quando está em campo. Isso pode ser uma coisa importante, né? E ele cobra falta também. Muito E bem. o Ancelotti colocando ele atrás do centroavante, ou seja, mais próximo da área, são possibilidades maiores de gol, que a gente tem o Rafinha que bate bem na bola e o próprio Neymar em si que... Eu queria ir um pouco além do futebol com relação ao Neymar. Vocês podem aplaudir comigo, senão você vai depois o porquê. Aplausos para a CBF. Confiante. Que jogada de marketing, que jogada de bastidores, essa convocação do Neymar. Um suspense danado. Ele não foi convocado no ciclo do Ancelotti, se eu não me engano. Confirma? Não foi convocado. Acho que ele já está mais de um ano. Que evento para convocação. 944 dias, se eu não me engano. A última convocação dele foi com o Diniz, né? Se não me engano, ele foi com o Diniz e daí não foi mais. Que grande evento que a CBF produziu, né, para uma convocação nunca visto, nunca feito. E o grande nome desse evento é o Neymar. Esse evento ele foi feito, obviamente, né? Tem muita coisa além, mas o foco, na minha concepção, foi a convocação do menino Ney. Assim, foi uma jogada genial, porque na mesma semana em que podia anunciar, olha, o Ancelotti renovou até 2030 e podia fazer isso nesse evento, eles tiraram isso do evento, colocaram isso numa mídia social e deixaram esse evento exclusivo. Só o Ancelotti e o Rodrigo Caetano sabiam da convocação. 18 minutos antes da convocação sair oficialmente, um funcionário da CBF, em um computador específico sem acesso à internet, recebeu a convocação em mãos para fazer as artes lá na hora do evento. Eu, como profissional do TI que já fui, Teoricamente foi o que disseram, tá? tenho certeza que alguém do TI já sabia. Cara, E assim, o Neymar largou logo, já soltou. É isso que eu ia falar. 40 início do segundos após a convocação do Brasil, a Puma já soltou 3 vídeos promocionais no perfil oficial do Neymar sobre a questão da convocação. E ele, durante o dia, ele colocou lá na bio dele do Instagram, né? Santos e Brasil. Eu mandei lá no grupo isso e eu não sei por que espalhou isso 1 hora só antes da convocação nas redes sociais. é porque eu tava acompanhando lá para O negócio já tava desde cedo. Zezinho TV? Desde cedo. Zezinho TV falou na transmissão ao vivo. Então, quem não pegou a informação anterior, pegou no ao vivo e começou a espalhar a isso. espalhar. Ela, né? Agora, falando um pouco sobre o Neymar com relação à parte técnica, cara, quem não pensou em convocar o Neymar, pra mim, é maluco. Sim. Cara, tu olha a lista de convocados da seleção brasileira, não tem ninguém que chegue perto da capacidade técnica do Neymar. Certo? Ele faz multifunções, é o 10, é o faixa, é o homem, o Ney tá na Copa, e eu acho que isso vai trazer o medo para as seleções adversárias. Tem um cara de referência. Vão respeitar, É o vão Ney. dizer que não vai respeitar. E Eu a questão- carrego comigo a teoria de que o Mister, ele já tinha o Neymar quase certo com ele há muito tempo atrás. E foi só uma jogada para fazer o Neymar demonstrar vontade. Porque eu acho que se já tivesse certo para o Neymar que ele iria para a Copa, ele não ia se esforçar tanto fisicamente para melhorar, para mostrar que ele tem que estar na Copa, não só de agora, mas do ano passado para cá. E foi uma jogada também para ser a convocação, como ele falou, mais hypada nos últimos tempos. Foi a primeira, né? Fora do salão Foi da a primeira. CBF, foi a primeira. Primeiro que foi mega evento. Tem muita coisa envolvida. Patrocinadores. Muita coisa envolvida. Muito dinheiro envolvido. Muitos patrocinadores milhões estão envolvidos. muito felizes. Muitos estão likes envolvidos. Enfim, mas CBF... E Parabéns. as questões psicológicas, né? Falando de dentro do campo, é aquele cara que está chegando para sua 4ª Copa do Mundo. Então, quando um Possivelmente jogador a dominar última. uma bola, quando um jogador dominar uma bola e falar, caraca, e agora? Ele vai olhar e falar, dá em mim. Então, os outros vai jogadores tirar vão o ter. peso de muita gente. Muita gente. Porque se der certo, foi o grupo. Para muita gente. Para quem não gosta do Neymar, se der certo, foi o Ancelotti. Se der errado, a culpa é do Neymar. E é esse o outro ponto que eu ia tocar. Eu também acredito que o Ancelotti segurou essa questão da convocação dele para ficar todo o hype, todos os tabloides e todos os jornalistas em cima do Neymar. E aí não falar as questões de lesões, não falar as questões das dúvidas, principalmente quanto aos goleiros,
da insegurança do Ancelotti só ter 10 jogos com a seleção brasileira, que o Ancelotti só teve 50 dias com os jogadores convocados, que ele fez testes e mais testes, repetiu a seleção pouquíssimas vezes, etc, etc. Então tudo isso também é uma questão, né, uma guerra psicológica, vamos dizer assim. Assim, para mim, o efeito Neymar, ele envolve muita coisa. Para patrocinador, a gente não precisa falar, porque o cara... teve gente que fala assim, mas não tem nada a ver patrocinador porque ele é Puma. Mano, tem, acho que é Vivo, Guaraná Antártica, McDonald's, tem uma série de patrocínios da seleção brasileira. Que, mano, você tem o maior jogador brasileiro na atualidade ali na seleção, né? Então tem essa questão de patrocínio, mas em relação a campo, tem a seleção adversária olhar para o Brasil e não vai ver só, tem o Vinícius Júnior, que é um dos maiores jogadores do mundo, mas na seleção ainda não virou do jeito que ele já virou no Real Madrid, mas ainda assim traz uma preocupação. Mas, cara, você tem o Neymar. Os caras que conhecem o Neymar sabem que ele pode fazer alguma coisa, ele vai dar um peso, vai dar um respeito para a seleção. Posso dizer com sinceridade, uma centena de jogador que vai jogar essa Copa. Quando era adolescente, estava vendo o Neymar despontando no Barcelona e os caras vão estar com o olho brilhando. E todos eles falam, tanto os jogadores brasileiros, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, enfim, falam do Neymar que ele deveria ir, como os jogadores de outros países sempre citou o Neymar como um dos maiores jogadores que eles já jogaram junto, que eles já enfrentaram, que é muito difícil jogar contra, porque o cara é o único diferenciado que a gente tem na seleção. Fora isso, tem a questão do grupo. O grupo gosta do Neymar, o grupo queria o Neymar lá. Sim. Vai trazer confiança para o grupo. E outra coisa, eu tive essa sensação na hora da convocação, acho que todo mundo teve essa sensação, agora a torcida abraçou. Sim. Eu acho que agora a torcida chegou junto. Cara, para quem não gosta do Neymar, foi um tapa na cara, foi uma vergonha ver o cara falar o nome do Neymar e parar o evento, porque a torcida parecia que já tinha sido o primeiro gol na Copa do Mundo. Foi essa sensação, fogos, galera gritando, comemorando. Pouquíssimas Povo pessoas junto. ouviram falar Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Pouquíssimas Depois do pessoas Neymar. ouviram no ao vivo. Já era. Aproveitando o que o Barba falou aqui, para você, meu amigo, que não gosta do Neymar, me desculpa, você não sabe nada de futebol. Nada. Cara, assim, se ele não tivesse jogando, beleza, mas o cara tá jogando. E você olha o Santos, só não está pior por causa do Neymar. Mas Eu até entendo o pessoal hoje ter a opinião de não levar o Neymar. Porque se você vai olhar os jogos do Santos, realmente, o Neymar não é mais o Neymar de 10 anos atrás. Não é mais o Neymar, talvez, de 4 anos atrás. Assim como o Messi também não era. E o Messi foi campeão. Exatamente. Porque o grupo abraçava ele, o grupo abraçou ele, os caras correram por ele. O Depô e o Otamendi não tinham vergonha de falar: nós vamos correr para o Messi. Porque o Messi, que foi campeão da Copa do Mundo, não foi o Messi Prime. Ele não fez uma excelente Copa. Sim. Não fez. A seleção da Argentina começou muito mal. Eu vou te falar, essa seleção da Argentina que foi campeã, ela é fraca. E foi campeão porque os caras estavam esforçados ali e tinham fora de série, que faz muita diferença. Eu acho Diego que Martins. o jogador sozinho, como não vai deixar o Neymar. Não vai. o jogador, o Neymar, jogar solto, jogar sem pressão, jogar tranquilo, que acho que vai ser o que vai acontecer agora, ele já está na seleção. Ele vai jogar sem pressão. A pressão vai estar para os companheiros. Vinícius Júnior, que tem que entregar, Rafinha. O Neymar vai estar solto ali, movimentando o time, administrando o time. Eu acho que o Neymar vai entregar muito mais do que o pessoal está esperando ainda. Eu não tenho dúvida disso. Pô, a motivação que ele vai ter, a gente sabe que vai ser a última Copa dele. Última Copa. Que ele vai se entregar, o que ele vai se dedicar, porque ele, assim, podem falar o que quiser do cara. Mano, se eu ganhasse 2% do que ele já ganhou na vida, eu não estaria mais jogando futebol. Mas o cara, com tudo que tem, que você Eu não estaria nem aqui. Nesse momento conversando, eu não estaria nem aqui. Porque, assim, tudo que ele fez, o esforço que ele está fazendo para poder estar na Copa, não é possível que ele vai chegar na Copa agora e o cara vai dar o melhor de si. E ele dando o melhor de si é bom para o Brasil.
é muito bom para o Brasil. Agora, assim, para a gente fechar o vídeo, a gente já está aqui bastante tempo falando, projetar o que seria o time titular, mas não o que a gente acha. O que a gente viu o Ancelotti ele fazer, né, informações que a gente já tem. Vamos lá, goleiro. Alisson. Alisson, Ederson. Ederson. Hoje Ederson. 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 Que eu acho que vai ser titular? É. Alisson. Porque assim, já vazou uma informação aí, que tudo vaza, inclusive parece que ele reclamou de que muita coisa vaza, de que o Ederson recebeu uma notícia de que ele seria o titular na Copa. Olha aí, Mas- informações, hein? Como Eu o Alisson tá acredito voltando de no lesão, né? Ederson. Eu acredito que é o Ederson, porque o Alisson tá voltando de uma lesão agora. Apesar do Ancelotti na coletiva ter falado que o Alisson já tá 2 semanas treinando bem, deve ser titular no final de semana, mas eu acredito que hoje é Ederson. E assim, eu vou pelo que saiu aí de notícias, de vazado aí, que o Ederson seria o titular, e também porque o Alisson já foi 2 Copas, né? Acho que... Mas não também, foi uma- as 2 Copas que ele foi, eu não lembro de ter tido nenhuma falha por culpa do Ederson, Não, também do não. Alisson. E eu vou te falar, sendo um dos dois, pra mim é tranquilo. Não É, sendo é mão de 6 por meia jacaré, dúzia, né? não sendo o braço de jacaré do Everton. Acho que tá bem entregue, seja quem for. Dos dois, claro. Vamos botar Mas aqui o Ederson. Ederson pela maioria aqui. Zagueiro. Marquinhos. Já escreveu direto? Hã? Já escreveu direto, não tem O dúvida. cara, O cara se não titular. fosse É Neymar, ele unânime. seria capitão, né? Mas agora, é Marquinhos sobre e Magalhães? a nossa, É a nossa sobre o que a opinião. gente está vendo. Não, é o que a gente está vendo do Ancelotti. O que a gente acha que o Ancelotti vai fazer. Eu acho que ele vai de Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães também. Até porque tá jogando muita Mas bola. qual o pé dominante do Magalhães? Alguém lembra? Ele joga pela esquerda, né? Então fica bem completo ali. Não, e é o que O Marquinhos joga nas duas vem também. jogando aí também. Marquinhos joga nas É o duas, que de tá vendo aí volante. jogando. Agora vai o principal, lateral direito. Vocês acham que ele vai de Wesley ou ele vai botar o Ibanez? Porque o Danilo não vai. Você tem certeza que o Danilo não vai? Eu tenho essa dúvida. Difícil, hein, Eu Barba? vou te dizer com sinceridade. Pra mim, ele vai botar o Danilo. Eu também acho que ele vai botar o Danilo. Olha Brasil só. e Marrocos, pra mim, é Danilo. Vou falar uma coisa com Primeiro vocês. jogo na Copa, ele vai botar o Danilo. Ele não vai botar o Wesley. Mas eu iria de Wesley, tá? Eu acho que o Não, Wesley se fosse eu escalar é a também, melhor hoje posição. eu iria de Novo. Wesley, mas eu acho que ele vai de Danilo. Danilo. Sabe por que eu acho que não é o Danilo? Nem que seja os primeiros 45 só. Porque nem na seleção, nem no Flamengo ele jogou de lateral direito. Com o Ancelotti. Exato, tem esse porém Ele também, vai né? ser ele tá indo porque ele é o dono da panela. Então vamos Exato. de quem acha que ele vai colocar? Wesley. 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 E eu ainda tenho um pouco Eu não de acho que ele vai ser tão mais ousado, não. Na da estreia, função. Marrocos. A gente vai ter mais essa certeza a partir dos amistosos. Mas vamos lá, pela maioria aqui então. Quem você acha? Wesley. Você. Difícil. Mas vou com a maioria. Wesley. Você. Vamos de Wesley, então. Wesley. Não, se falar Danilo, a gente coloca Danilo aqui, Wesley. Isso aqui para mim é a posição com maior dúvida. Lateral esquerdo. Douglas Santos. Quem? Douglas Santos. Eu iria de Alexandro porque o Douglas Santos nos últimos amistosos ele mostrou que ele é bagre. Desculpa até, Douglas Santos, se tu assistir isso aqui. eu não Marca ele aí, Eu pessoal. acho que pelas valências físicas do Douglas Santos. Né? Mas- Valências físicas, falei bonito. Eu acho que pelo equilíbrio e pela solidez, ele vai de Alexandre. Eu também. Principalmente porque o se ele botar o Wesley na lateral vai e ele direita. segura o Alexandre. Se o Faz Alexandre muito estiver sentido. bem de condição, eu acho que é o Alexandre. É. Se ele estiver bem fisicamente, Defensivamente ele é muito bom. Ele é um muito bom tático, jogador. ele é tático Pra demais. mim, o problema Ele dele erra é muito físico. pouco. Pra mim o problema dele é físico. Ele é Felipe Luiz também, errava muito pouco. Meio campo. Aí não tem dúvida, né? Casimiro Sério, vocês têm dúvida? Que ele vai botar Guimarães e Casimiro? e Acho que Guimarães. Casimiro não tem dúvidas. Casimiro, quem? Bruno Guimarães? Vocês têm dúvida Sim. disso? Bruno Não. Guimarães. Também vem fazendo uma temporada. Mas o Danilo não tá boa. longe não, hein? E aí, a gente sabe que tem uma mescla ali de meio campo e atacante. Mas vamos partir do princípio dos meio-campistas que ele convocou? Ah, Eu acho que ele vai de Paquetá. Sem clubismo. 4-2-4? No 4-2-4, não, o Paquetá reserva. Se ele porque mudar tá a voltando de formação no lesão. meio do jogo, ele coloca o Paquetá
Não, tô partindo do princípio De sobre os meio armador. meio-campistas que ele não, mas convocou. é porque, assim, Não que ele vai usar. Sim, entendeu? sim. Porque dos atacantes, a gente tem que lembrar que o Matheus Cunha Faz essa função. Faz função de 10. é o Que que ele tem feito na Ele- seleção com o Ele Ancelotti. já usou o Rafinha nessa posição. Eu Mas vi. eu ainda gostei mais do Matheus Cunha. Eu acho que ele vai de- Eu acho que ele ia fazer vai fazer ali um meio-campo com 2 meio-campos e 4 atacantes. Sendo que 2 recuando um pouco mais. E é o que ele fazia mais ou menos no Real Madrid, já chegou a fazer algumas sim, vezes. sim. Mas vamos lá. Acho que na segunda ou na terceira Champions. Matheus Cunha. Eu acho que ele é o titular, um dos titulares da seleção hoje. O jogador de segurança do Ancelotti também. O Matheus Cunha é jogador de segurança do Estreia Ancelotti. amanhã, sem treinar nem nada? Cunha. Hã? Se o Brasil estreasse amanhã, Matheus Cunha. Matheus Cunha. Ele tá bem demais também nessa temporada. E aí, mais quem? Cara, o ataque do Brasil é muito bom. É muito bom. Por mais Não, que a vamos- gente não queira acreditar, isso me dá muito Vamos começar já pelos certos. Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Vini Júnior. É titular absoluto. Absoluto. Não Sobre- tira por nada. Não porque eu acho que também é muito bem na seleção, mas porque o Ancelotti confia nele. Então é Cunha, De início, eu acho que ainda vem Rafinha, Vini Júnior? Exato. Rafinha. A Isso dúvida é o... Pelo que vem sendo. Rafinha, Rafinha. Rafinha tá voando. Né? Rafinha. E aí, é o homem? Pra mim é o homem. É o homem? Pra fechar? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que Vai não ser começa quem? de titular, gente. Martinelli? Eu acho que ele briga Vai ser com o Martinelli. Cunha. Porque A aí vai posição ser o do Martinelli. homem, pra mim, é a posição do Cunha. Se ele atrás não do vier de cara centroavante. com o Neymar, A gente já tá falando do 9 aí, né? Exato. Jogador Pra mim, 9. agora é um pra 9. fechar o ataque. E pra mim, agora é Não o Brucutu. necessariamente vai ser o 9. O Rafinha já fez essa função de 9 também. Cara, eu acho que a escalação é o Neymar. Como é que ele vai mexer pra adaptar onde quem vai jogar o quê? É, porque o Ele pode Cunha substituir começou como Porque fixo. pensa pelo seguinte, então eles pensa podem pelo seguinte, ele pode serem exatamente- volantes, Ele né? pode trocar de função com o Matheus Cunha durante o jogo, que é muito que o Paquetá faz no Flamengo. Antes que Ou o meus Arrascaeta haters... faz no Flamengo também, chega dentro da área, entendeu? Não tem como o cara chamar o Neymar e ele não ser o titular. Antes que meu hater fale uma mas eu coisa, eu acho- quis dizer volante de rotacionar, tá? Não é a posição, não. Mas lembra Já. também do que a gente falou no começo do vídeo. O Neymar é questão de grupo, é questão de... Eu acho também que vai muito da pressão da torcida. Se não levasse o Neymar ia ser um desânimo no Brasil. A verdade é essa. Eu já ia botar fogo nas minhas camisas todo do Brasil. E o Neymar, cara, ele pode ser também utilizado no segundo tempo, pelo menos no começo, até ele cravar a vaga dele. Eu acho que quem entra de titular é o Igor Ó, Thiago. Eu vou levantar uma bola aqui, que eu acho que pelo estilo e pelo que vem acontecendo, Martinelli. Se não for Neymar, Martinelli. Ele chegou a usar o Martinelli também assim, centralizado. Então pode ser também o Eu acho que Martinelli. o Temporada Martinelli muito boa. briga na posição do Rafinha, porque o Rafinha tá vindo de lesão. Quando o Martinelli foi usado, o Rafinha não jogou, eu acho, né? o Pra Neymar, mim, nessa frente Uma aí, coisa que a gente é precisa Endrick ter em ou Igor ou Thiago. o Neymar não vai jogar todos os jogos, o jogo inteiro. Não. Exato. Isso é um fato. A gente está falando do time inicial. Eu acho que na estreia ele tá em campo. Uma coisa que a gente Eu já acho tem que ele entra aos tirar- 60. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tirar da cabeça, tá vindo de lesão. Todo mundo que tá ali vai estar apto. Porque o tá vindo de lesão é agora. É. Eles vão se apresentar dia 27, se não me engano. Isso. Dia 31 tem um amistoso e depois eles viajam. Cara, é muito tempo, não tem ninguém vindo mais de lesão. O cara tá apto a jogar, tá ali, vai jogar. O que vem acontecendo é Rafinha e Martinelli. Mas eu ainda acredito que se ele chamou o Neymar, amistoso contra o Panamá, o Neymar é titular. Eu tenho medo desse amistoso, volto a dizer. Ainda mais no Maracanã. Que... Mas então, a minha opinião, Igor Thiago. Eu gostaria de ver o Endrick. Só que eu também tenho na minha cabeça que o Endrick é um jogador muito para segundo tempo, pela explosão dele. É porque eu acho que não vai ser o Igor Thiago pelo estilo de jogo do Do Ancelotti. O Igor Ancelotti. Thiago ele vai ser uma alternativa. Preciso mudar meu estilo de jogo pelo que está acontecendo no jogo. 75 minutos, 1 a Escócia, 1. Escócia. É, Precisa botar a bola na área, vai pode botar ser o Igor contra Thiago. Haiti. Eu Sim. preciso fazer alguma coisa diferente do que está acontecendo. Ele vai pro Igor Thiago ou o Henrique, né? Mas Depende da situação do jogo, né? pelo que está sendo hoje, então não vou nem colocar o Neymar. Pelo que a gente tem visto as últimas coisas, vou botar ainda com o Martinelli aqui. Né? Ou o Neymar ou o Martinelli. Coloca o Ney, cara. Coloca o Então, Ney, assim, cara. do que a gente pode projetar, o provável time do que a gente vem vendo aí, o pessoal vai reclamar pra caramba. Ederson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Alexandre,
Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha e Martinelli. Já é uma boa seleção. Na minha visão, se vira e põe o Neymar nesse grupo aqui. E eu posso dizer o que eu acho que vai acontecer? Segundo jogo, o titular vai ser o Luiz Henrique, no lugar do Rafinha. Já ganha no segundo jogo a posição. Ele vai entrar no primeiro jogo no segundo tempo, vai fazer uma boa partida. O cara joga muito, o cara engole. Na seleção ele tem jogado muito. Ele tem uma força física espetacular. Agora, me tira uma dúvida aí. Se tivesse o Ryan para entrar aqui, onde ele entraria? Em quem aqui? Na última convocação, o Ryan entrou de ponta direita. É nessa posição aqui, com o Rafinha, com o Luiz Henrique, mas eu posso te falar uma coisa? Do que a gente já viu o Ancelotti fazer no Real Madrid, com o Mbappé, para ele colocar o Ryan de referência... Também acho Não que é ele difícil. também? Brucutu também? Pra segurar. Pela É força difícil. física, velocidade... Pra mim, surpresa nenhuma. E olha só, o Lucas tinha comentado no início do vídeo sobre o jogador que parecia o Adriano Imperador. Para mim, Ryan é o jogador que lembra muito em tudo o Adriano Imperador. E ele já testou o Martinelli centralizado também, como um falso 9, como aquele último homem ali. Então, tem jogo que eu acho que o Ryan vai fazer essa função. Se ele entrar realmente em alguns jogos, ele vai fazer essa função. Então, assim, eu acho que vai ser mais ou menos isso aqui. Não vai fugir muito disso, até porque não tem muito jogador para mudar, né? Já é a convocação. Mas a minha expectativa está muito boa para essa Copa do Mundo. Foi surpresa para mim o Andrei ficar de fora. Mas também não estava João Pedro. fazendo jogos bons, tá? O Andrei, nos últimos jogos, muito mal. Surpresa, o João Pedro? João Pedro. João Pedro ainda mais ainda. João Pedro mais ainda. São surpresas que não impactam tanto, vamos assim dizer, né? Porque tudo bem. Não é tudo um bem que Romário ele fora da for, Copa de exato, 2002. Porque, assim, não é um outro jogador, tipo, vai tirar quem? Meio que se equiparam também. Exato, é isso que eu quis dizer. Meu Deus do céu. Assim, O Andrei, por exemplo, o Casemiro e o Fabinho na próxima Copa já não vão estar. é o que a gente fala, né? Ele mais um montão. Assim, o único cara que é questionável, se não tivesse ser muito falado, é o Neymar. Qualquer um outro, o Vini Júnior, de repente, mas assim, qualquer um outro desse aqui que você trocar, não faz tanto peso assim pelo que entrou. Com certeza. Ainda mais para a seleção. Porque o Neymar já tem uma história na seleção. Ele é o maior artilheiro da seleção. Sim. Sem dúvida. Só no Brasil é considerado que o Neymar não deveria ir para a Copa, não deveria ser convocado. É só no Brasil. Vocês não sabem nada de futebol. Não é Se você chegar possível. em qualquer outro país e falar Neymar deveria ir para a seleção, todo mundo falaria assim. Pô, sem Em qualquer dúvida. lugar no mundo, só no Brasil estava sendo questionada essa decisão. Graças a Deus que ele foi convocado. Obrigado, e senhor. eu tô com tô começando a ter uma expectativa muito boa, principalmente porque eu acho que agora a torcida vai abraçar mais, está abraçando já, né? Mas vai depender muito do que o Ancelotti vai fazer, e eu acredito que pelo menos a gente chega no mínimo na semifinal. Semifinal é para mim com certeza. Lembrando que todas as vezes que a seleção foi campeã, ela nunca chegou como a favorita, tá? E é o Abram caso um olho desse com a Escócia. O Hexa vem. Com Curaçao. Curaçao é potente. E montando aí, Austrália, né, que joga Esse de cara, amarelo ele também. quer ser o cara mais odiado do canal, não é possível. e a gente vendo o time da E é seleção, de propósito. só para eu fechar aqui, que eu vou falar, a gente vendo a seleção hoje em dia, a gente vê que do meio para frente, mano, é um time muito bom. A nossa única preocupação é de sempre, é a parte de trás, é a defesa. Do meio para frente passa muita confiança. Eu confesso que eu dei mole. Eu vacilei. O Thiago queria ser goleiro, depois desistiu e não curte tanto futebol. Joga Pessoal até aí outro que tá esporte pra com a ser mão, né? pai, meu irmão, mete a bola na criança e não ensina mais nada a não ser lateral para ele.
Lateral direito, ele é canhoto, lateral esquerdo, é 10, lateral direito. A gente precisa de lateral, a gente não tem. O problema é que o canhoto, ele começa como ponta esquerda. Aí, se ele for ruim, ele vem recuando para meia esquerda. E se ele for muito, muito ruim, ele vem para lateral esquerda. Se não der certo, ele já senta e começa a distribuir água, entendeu? Que foi o meu caso. O Léo Moura, Dependendo do caso, distribui currículo. o Léo Moura falou hoje na entrevista, na pré da convocação, que isso vem muito da base, cara. Assim. Hoje a base não treina para que um lateral vá a fundo, que seja um lateral agressivo, que faça o cruzamento dentro da área. Então, assim, é da base. Então, papais, por favor, incentivem seus filhos a serem laterais, pelo amor de Deus. O que o Gleison falou, do meio para trás, realmente é complicado. Eu acho nem tanto assim a zaga em si, tá? Vou nem colocar muita zaga em si, mas principalmente os dois laterais, porque se você tem dois laterais bons, você dá um suporte muito bom para a zaga. Você dá um suporte para a zaga, dá uma confiança para a zaga. Agora, se você tem lateral fraco, meu irmão, a zaga fica muito mais exposta. Os últimos laterais bons que tivemos em Copa foi Marcelo e na direita que foi o Danilo, né? Daniel. Daniel Alves. Daniel Alves. Os últimos laterais bons foram esses. Depois disso veio a deficiência Não não tem mais. É que os laterais que foram convocados façam o seu melhor naquilo que são melhores, que é na força defensiva. Que Pra mostra dar um muito suporte isso. para a dupla de zaga e deixar o nosso potencial maior, que é o ataque, fluir. Te mostra essa deficiência na convocação. Pô, o Alexandre, com a idade que tem, não Exatamente. tem essa saúde Não tem toda. renovação. E lateral direito, tá mais fácil improvisar um zagueiro. Se o Felipe Luiz estivesse jogando, era capaz de estar cogitado aí nessa lista. Meus O amigos, Marcelo, se se o- segurasse mais um pouquinho, estava na Copa. Se o Cafu tivesse disputando a várzea em Eu São levaria. Paulo, ele tava lá. Eu levaria. Cafuzinho, de ver ele no final do ano no Maracanã, voando. Cara, o Tafarel deu uma entrevista essa semana. Falou que em 2018 ou 2019, quando o Dunga voltou pra seleção, teve um dia que ele foi lá visitar. E ele foi completar um treino porque faltou alguém se machucou. O Cafu meteu assistência e gol, pô. Normal. 10 anos aposentado. Foi absurdo Saudade. mesmo. Não tem jeito. E a gente sempre tinha os caras melhores de cada posição. Hoje já não é assim, mas... Galera, vamos encerrar por aqui. A gente já falou bastante, a gente já projetou bastante coisa. Que convocação muito boa. Nomes questionáveis, sempre tem, mas é aquilo. Toda convocação tem pelo menos uns 5 nomes que a gente não gosta. Acho que essa até teve menos. A gente fica mais espantado com algumas ausências. Ferreirinha deve ser argentino. Meu Deus do céu. Começou. Ele quer ser o mais odiado do canal. Ele não é quer possível, ser. cara. Tá em busca desse Pelo prêmio. amor de Deus. Volta, Senhor. Muito preocupado com essa criança que vai vir aí. Jesus Cristo. Para mim, acho que o nome mais questionado foi o Everton mesmo, assim, de Jacaré. E o restante não tem muito o que fazer. Tem, você vê ali o Danilo, mas poderia ser outro. Acho que ele ia inovar muito se ele não levasse o Danilo, levasse na comissão e colocasse outro zagueiro no lugar. Seria mais, até melhor, de repente. O pessoal ficou na expectativa do Thiago Silva, né? Falando isso, aí corta para a final da Copa do Mundo, Danilo fazendo gol de cabeça, dando título para o Brasil. Obrigado, Danilo. Então, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo, Pedro. Aí seu recadinho final, sua expectativa para a Copa do Mundo. Cara, minha expectativa está muito alta agora com essa convocação. Para mim, o Brasil chega bem até as quartas de final. Vai encontrar uma pedreira ali na semi, mas passa tranquilo. Na final, é nosso. Sinto informar os outros, mas é nosso. Lucas, sua expectativa. Barba, cara, eu vou ser bem sincero. Tem umas 2 ou 3 Copas que eu não sinto uma atmosfera tão favorável como a desse ano. A galera em peso acompanhando a convocação. Eu tô vendo ruas sendo pintadas que eu não vejo há muito tempo. Celebração. Falando nisso, te cortar um pouquinho, vamos ter o nosso ambiente aqui de seleção brasileira, Olha aí. nossa central de Bíblia e Futebol. Novidade Vai no ter um cenário. ambiente aqui, em breve vocês vão estar sabendo. O nosso ambiente é para torcer para a seleção também. Com certeza. E é isso, cara. A expectativa é a melhor possível. A torcida tá abraçando a causa. O fator Neymar, para mim, é um grandíssimo diferencial. Principalmente para a expectativa de público, de acompanhar. Não que a gente não fosse, mas assim, quando eu vi que ele foi convocado, o espaço lá, que foi onde mesmo? Esqueci. Foi no Museu da Manhã. Museu da Manhã parou a convocação.
Eu ouvi fora, torcida gritando, fogos de artifício, fogos. enfim, cara. Eu tava na rua e eu ouvi fogos. Pra quem não queria convocar, mais uma vez, você não sabe nada de futebol. E outra, o Hexa vem. Dá no menino Ney que o Hexa vem. Gleison, sua expectativa aí? Desde o começo do vídeo eu não quis demonstrar para quem eu torço, mas oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Eu não sei, acho que vai ter. Mas a minha expectativa tá muito grande também. Eu acho que o Brasil tem tudo para chegar na final e ser campeão. E é o que ele falou, deu para perceber que agora o Brasil abraçou e vamos junto, é o Hexa vem. É isso aí, galera. Eu também estou com essa expectativa muito boa. Eu acredito que na semifinal a gente chega. E quando chegar lá a gente vê o que vai acontecer. Mas até lá a gente vai chegar. E chegando na semifinal, aí é a amarelinha pesando. Os caras vão olhar a amarelinha e vão respeitar. 7-1 já passou, é só uma vez na vida, né? E o efeito Neymar, o efeito da torcida. Temos um técnico de peso, respeitado, então assim, muita coisa diferente. É só o maior vencedor aí da Europa, né? Do mundo. Do mundo. O cara ganhou tudo. E pelo que o Rodrigo Caetano falou hoje, não vai ser aquele ambiente aberto para todo mundo. Não vai ser Não vai ser num resort, luxo, né? Não Vai ser ser resort. Vai ser uma coisa mais concentrada, mais fechada. O próprio centro de treinamento também. O Brasil vai estrear um centro de treinamento, se eu não me engano, do New York, Colombo. Eu acho que isso vai ser muito importante para a Copa do Mundo. Vai ser blindado, então assim, cara, dessa vez vão ser só 8 jogos até a final. O Brasil tem de tudo, até esse jogador que a gente acaba falando, Alexandre, pela idade, essa galera que já tem uma certa idade, são só 8 jogos. E assim, tem a questão do clima e tal, mas são os melhores campos, são os melhores ambientes, é um lugar que todo mundo briga para estar. Então tem esse peso também, esse diferencial de você dar um pouquinho a mais ali. E eu estou confiante. Qual é o dia da final mesmo? Eu não lembro. Eu também Pesquisa não aí lembro, rapidinho. Eu estou confiante que no dia da final lá da Copa do Mundo, Estaremos em loco? aí você brincou mais uma vez, 19 de julho de 2026. no dia 19 de julho de 2026, ao final da partida, da grande final, que vai ser lá no MetLife Stadium, em Nova York, a gente vai ver aquela faixinha de volta, 100% Jesus, a taça lá em cima. Não, eu só quero isso. Não, e detalhe, o jogo é às 4, às 18 termina, às 19 tem culto. Quem não vier com a cara de verde e amarelo pintada aqui, tá brincando. Que não tenha prorrogação. Aqui, eu acho que a gente já pode até implementar aí, pastor. Culto de manhã na final, tá? Vamos fazer um teste, só um teste. É até bom, A gente faz até um bom que a gente faz almoço uma de oração, comunhão. uma consagração, entendeu? Todo mundo em jejum. Que o Hexa vai vir, não tem jeito. Na época isso vai dar o que falar. Isso vai dar o que falar, o pastor já vai chamar Senhor. atenção nos comentários. Olha o que eu estou falando. Meus pastores, amamos Beijo pra vocês. E antes de encerrar o vídeo, eu quero primeiro aproveitar o gancho aí, agradecer aos nossos pastores, pastor Sérgio Andrade, pastora Léa Mendonça. Esse projeto aqui, Central de Bíblia e Futebol, faz parte de um projeto da nossa igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Entre lá no canal da Ilha do Governador também. As redes sociais. Eita, embolei tudo agora. Nas redes sociais. Nova Jerusalém, Ilha do Governador, Instagram. Conhece um pouquinho lá a gente, porque são eles que estão dando esse suporte para a gente também. E mais uma vez eu vou pedir para você. Comente aí o que você achou dessa convocação, o que você está achando do vídeo, das nossas opiniões. Você tem toda a liberdade de discordar da gente, com muito respeito. Principalmente de mim. Tem toda a liberdade, principalmente de mim. Só tá aqui pra isso, né? Inclusive, Não, eu vou ser o Pedro, primeiro a comentar. qual vai ser a palavra aí para quem ficou até o final do vídeo comentar aí? A palavra hoje Menino é... Ney, pelo amor de Deus, tem que ser. Eu ia falar relógio. Não, tem que ser alguma coisa com o Que Neymar relógio, hoje. cara. Porque atrasou toda a convocação do Brasil hoje. Foi um evento de 3 É um horas, evento né? de 3 horas e É meia. brincadeira. Com Relógio do teatro, Ney. falando Menino de Ney. Copa Feminina e tudo mais. Então, para combinar com o relógio, a hora do Ney. A hora do Ney. A hora do Ney. Ney A hora- Comenta aí, rapaziada. Neystime. Então, curta aí o vídeo,
Se inscreve no canal, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que vem mais vídeos por aí, beleza? Vamos ficando por aqui. Até a próxima, galera. Valeu, Fui. Hexa vem!